hoje nós vamos falar sobre pais intencionais ensinam honra a seus filhos. Honra é uma palavra que não é muito usada no nosso dia a dia brasileiro. A gente não vê muito se falar sobre honrar alguém, honrar os mais velhos, no sentido de respeitar, de reconhecer e valorizar virtudes e valores no próximo. Isso é honra. E como é importante a gente ensinar as nossas crianças a respeitarem e honrarem o próximo, as pessoas que estão ao lado delas, que estão com elas. E honra não tem nada a ver com hierarquia. Você não honra somente as pessoas mais velhas, você honra ou as pessoas que têm mais dinheiro ou que têm uma posição. Não, a honra é um valor, é uma virtude gerada dentro da pessoa que vai ser demonstrada através de atitudes dela com o próximo. Então, existe a bajulação e existe a honra. Nós não queremos filhos bajuladores, nós queremos filhos que saibam honrar, reconhecer virtudes e valores nas pessoas, independente do quanto que elas ganham, da posição que elas ocupam, da cor que elas têm, do cargo que elas possuem, se falam ou não falam bem o português, mas elas reconhecerem em cada indivíduo valor. Então, como pais intencionais, a gente precisa entender que os nossos filhos, eles não nascem já honrando, eles precisam ser ensinados a honrar. E como que eles vão aprender? Através da forma como a gente se comporta. Então, os nossos filhos, eles não aprendem através daquilo que a gente só fala, eles aprendem através do caminho que a gente segue. Lembra quando a gente entende o versículo que ensina a criança no caminho em que deve andar, elas vão aprender a andar no caminho da honra, se nós andarmos no caminho da honra. E a minha pergunta para você é: será que a maneira como você e eu, será que nós falamos da mesma maneira com o vizinho da gente, a mesma maneira que nós tratamos um porteiro ou a faxineira? Será que nós tratamos da mesma maneira um pastor e também aquela pessoa que está sendo voluntária na portaria, que está abrindo a porta ou está limpando a igreja? Fazendo isso e a gente refletindo sobre isso, a gente vai estar realmente entendendo se nós estamos ensinando honra para as nossas crianças ou se nós estamos ensinando bajulação. Será que nós passamos e agradecemos alguém que está limpando ou está recolhendo um lixo ou está organizando algo? Será que a gente consegue enxergar valor nisso? Será que a gente consegue ver valor nessas pessoas? Será que a gente consegue ensinar os nossos filhos a agradecer a pessoa que está limpando a nossa casa, por mais que ela esteja recebendo, mas ali ela está trazendo o seu trabalho. Ali ela está dando o tempo dela, ela está trazendo os talentos dela para deixar a nossa casa mais limpa. Será que a gente ensina os nossos filhos a reconhecer e a valorizar as virtudes que essa pessoa tem? Isso é honra. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de N maneiras. Então, sendo intencional com os nossos vizinhos, com as pessoas que trabalham no nosso prédio ou as pessoas que trabalham na nossa casa, ao irmos para a igreja, ensinarmos as nossas crianças a honrar as pessoas. Então, alguém abriu a porta, agradecer. O garçom, quando ele vem nos servir à mesa, você não pode simplesmente falar, não quero. Não, agora não. Olá, bom dia, boa tarde, como é seu nome? Ah, que nome bonito que você tem. Ah, você pode me trazer um copo de água, por favor? Se as crianças não falam por favor, elas precisam aprender. Ah, licença, muito obrigada. Então, são coisas, são gestos pequenos que vão estar implementando honra nas crianças. A gente lembra quando as crianças eram pequenas, o Mateus era muito pequenininho, então dentro do elevador era sempre um momento de tensão, porque chega uma fase, uma idade, e ele começou a falar muito cedo. Então com 3 aninhos ele já falava tudo. Então ele falava o que ele passava na cabeça dele. E eu lembro que uma vez a gente estava no elevador e ele começou assim: mamãe, você está sentindo esse cheiro? Que cheiro ruim. E ele ia assim pro lado da pessoa. E o nosso condomínio estava em reforma. Então estávamos todos usando o elevador de serviço. Então tinha muita gente que estava trabalhando, trabalhava o dia inteiro ali, que estava usando o elevador de serviço. Então realmente não estava exalando perfume, né? Estava com suor. E ele ficava... E eu falava, Teu, não, a gente já está chegando, tá tudo bem. E eu falava, Deus, a gente precisa ensinar algo para ele. A ajuda da sabedoria para que a gente possa ensinar algo que ele vá valorizar e que ele consiga enxergar um outro lado.
E aí um dia a gente estava no elevador, quando a gente entra no elevador, tava um homem assim, todo branco, todo sujo daquele pozinho ai, como é? De gesso, ele estava todo sujo de gesso. E aí eu olhei e o Matheus já colocou um olhão assim. Eu falei, olha, Teu, olha que interessante, como é seu nome? E o homem falou, meu nome é fulaninho, não lembro agora. E eu falei, olha, Teu, seu fulaninho, ele trabalha deixando as nossas casas lindas, ele coloca aquelas luzes, ele coloca iluminação. E o Matheus olhando assim para ele. Eu falei, olha, muito obrigada pelo seu trabalho. E interessante porque aquele homem, talvez, pela primeira vez na vida dele, ele estava sendo honrado através do seu trabalho. Então ele estava assim, daqui a pouco ele começou a fazer assim, e falou, esse é meu trabalho. E eu falei, a sua casa é tão bonita quanto as casas que o senhor faz? Ele, não, minha filha, não é. Falei, então a gente pode orar pelo senhor para que o senhor tenha uma casa assim tão bonita quanto as casas que o senhor faz? Ele, claro, e daí ele fez assim. E a gente, Deus, muito obrigada pelo seu fulano, obrigada pelo trabalho dele, que ele tem colocado o tempo dele para deixar as casas bonitas, quando nem a casa dele nem é. E ajuda ele para ele ter uma casa tão bonita quanto as casas que ele faz. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, seu fulano, pelo trabalho que o senhor faz. E nós saímos do elevador. Quando a gente chega em casa, o Matheus fala assim, mamãe, já sei o que eu quero ser quando crescer. Eu quero ser gesseiro. E aí, se a gente quer ser intencional em ensinar honra, a gente tem que parar e falar assim, nossa, muito bem. Lute para ser um excelente gesseiro. E mais do que isso, você pode ser um gesseiro, mas também você pode ser um engenheiro que contrata muitos gesseiros. Então, você vai poder dar emprego para muitos gesseiros. Ou você tem uma empresa de gessos para ajudar tantos outros homens que trabalham com gesso. E ele, hoje ele quer ser... Não, hoje ele não quer mais ser. Mas naquele momento ele estava aprendendo a honrar. Da mesma maneira a Bianca. Então a gente sempre agradecia a Ana, que é a menina que nos ajuda em casa. Eu falava, Ana, muito obrigada. Obrigada pelo seu trabalho. Bom dia, Ana. Crianças, dê bom dia para Ana. Oi, Ana, obrigada pelo que você está fazendo. E aí um dia a Bibi chegou e falou, eu quero ser faxineira. E ela falou, mamãe, eu quero ser faxineira e quando eu estiver fazendo faxina, eu vou dar um dia de graça para a senhora. Então ali ela estava tanto honrando o trabalho da faxina, como ela estava me honrando ainda, me dando de presente um dia de faxina. E tudo bem. Por quê? Porque eles estão aprendendo a honrar, estão aprendendo a reconhecer e valorizar virtudes e valores no próximo, independente do cargo que eles ocupam, independente da quantidade de dinheiro que eles têm, independente de cor, independente de raça, independente de religião, enfim, é reconhecer e valorizar. Então, para você que está assistindo essa aula, quer ser intencional? Que tal começar a usar o elevador de serviço? Se tem uma moça lá limpando o espelho, fala, oi, bom dia, muito obrigada por estar limpando. É o trabalho dela? Ela vai olhar assim para você, tipo, eu estou ganhando para isso. Mas muito obrigada porque você está fazendo o seu melhor. Obrigada por deixar o elevador cheiroso, limpinho. Muito obrigada pelo trabalho excelente que você faz. Isso a gente está honrando e ensinando as crianças a honrar. Chegou na igreja, cumprimente todo mundo, ensina as crianças a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como vai, licença, muito obrigada, né? Por favor, tudo isso vai trabalhar honra nas crianças. Então, com que idade se começa a fazer isso? Começou a falar, começa a ser intencional e ensinar a criança a falar e a expressar honra através de suas atitudes. Às vezes levar um presentinho para a professora, agradecendo para um amiguinho que está doente, não sei. Existem várias maneiras de honrar. Que Deus ele possa falar com você, que o Espírito Santo possa confrontar e confortar seu coração para que a gente possa criar realmente uma geração que saiba honrar. Então, que Deus abençoe. Até a próxima aula!